Olá, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite para você que nos escuta aqui no Fractais. Você já foi acusado de ser preguiçoso ou preguiçosa, displicente, desorganizado, procrastinador por conta da sua disfunção pragmática, da sua dificuldade de realizar tarefas do dia a dia? Venha ver esse episódio com a gente aqui do Fractais. E aí, pessoal, tudo bom, Id? Bom demais. E aí, galera? Ale, com certeza eu sempre fui chamado de falso virginiano, porque todo mundo falava que tudo na minha vida era uma bagunça, e eu sempre falava que era bagunça pra vocês, mas pra mim é uma bagunça organizada. Aquela máxima assim, todo mundo, eu sei onde está tudo, né? Clássico, né? Gente, na minha olha, bagunça essa era eu me boa. viro, Eu sou, nesse sentido, eu sou um pouco mais a julgadora do que a protagonista. Eu tenho algumas poucas... Eu vou falar com o que é que eu tenho isso. Eu tenho isso com as minhas bijuterias. Em cima do meu quarto, em cima da mesa do meu quarto, que deveria ser uma mesa de estudo e tal, é um monte de caixa de bijuteria. Que eu olho para aquilo e falo assim, gente, tá horrível. Eu entro no quarto e falo assim, esse quarto não pode ser essa bagunça. Esse quarto não pode ser assim. Só que você não consegue Só que arrumar. eu não consigo dar uma solução para aquilo, a não ser o que me passa pela cabeça é assim, nossa, eu preciso de me livrar tudo isso. Porque eu falo assim, não vai ter outro jeito. Maravilha. Fazer um parênteses aqui para quem está nos ouvindo, né? A gente falou de disfunção pragmática, já empolgou na conversa aqui, acabei nem explicando muito sobre isso, mas a Dani já deu um ótimo exemplo. São essas dificuldades que a gente tem para realizar e executar coisas do dia a dia, seja em relação aos nossos trabalhos escolares, estudantis, as questões de casa, as questões do trabalho, que são muito prosaicas e que a gente encontra muita dificuldade em executar isso. Tipo, preencher tabela de Excel para mandar para o contador os pedidos de nota fiscal, tipo, fazer lição de casa quando os professores pedem, lavar louça quando a gente olha aquela pilha de louça de longe, a gente fica pensando, preciso lavar a louça, só que o corpo não se move para lavar, arrumar a cama logo depois que você acorda, tomar banho no mesmo horário, no mesmo dia, dessa maneira ritualizar isso. No meu caso assim. agora, ver um seguro de viagem que estão no meu pé, que eu não vi até agora. Tá todo mundo, você tem que ver um seguro de viagem, você morreu. Exato, e justamente com essa coisa de preencher essas coisas de formulário, preencher essas coisinhas, de fazer essas sequencinhas que você sabe que aquilo ali é só executar, não tem muito o que ficar pensando e refletindo, parece um desgosto tão profundo em realizar isso, que a gente vai deixando pro fim. Mas bom, agora eu passo a bola pro Fê, depois de ter feito esse parênteses aqui, só para ilustrar a temática de hoje, que tem a ver com isso que a gente chama então de disfunção pragmática, que é essa dificuldade da gente realizar essas coisas. Fala, Fê. É engraçado, porque, tipo assim, eu sou, acho que reconhecido desde que eu sou por gente como bagunceiro, assim. Mas bagunceiro no quesito que, tipo, onde eu tô, tá bagunçado. E eu me sinto super confortável na bagunça, que eu acho que, na verdade, é a parte que mais afeta as pessoas, é isso, que, tipo, que se você botar a minha área muito bonitinha, estruturada e muito organizada, tipo, eu acho mais estranho do que um pouco bagunçado, sabe? De meter a mão nas coisas e ter assim. É meio que era que eu quero tudo perto, pra ter... Ou sei lá, porque eu gosto de bagunçado mesmo, por exemplo, assim, a minha mulher adora dormir em cama arrumada. Eu adoro bagunça. Adoro a Eu acho dormir na estética cama bagunçada. arrumada. Eu adoro dormir na cama arrumada, assim, eu acho horrível, porque você tem que fazer aquela força pra tirar o lençol quando tá super arrumado, assim, pra mim a outra já tá, tipo, no formato do corpo. Então, tipo, tem muito... Você não fica com complexo de, nossa, vou bagunçar a cama, não, ela já tá Não, tá lindo, no grau, no tá ponto. ótimo, assim. Escultura E de aí tem cobertor. essas definições de bagunça que a Ali falou, que eu acho legal de, tipo, do trabalho e as coisas de to-do e tudo mais, e eu tô adorando esse novo mundo de chat GPTs e inteligência artificial que já faz que no futuro, né, fazer a ata, fazer tudo isso assim, de organização da sua vida já vai vir automático, que é a parte que eu acho mais, eu prefiro sair fazendo do que fazer toda aquela parte de fazer todos os to-dos, estruturar e fazer o check e tudo mais, eu prefiro sempre sair fazendo. E agora com essas novas tecnologias, essa parte de estruturar pode vir mais automático, assim. Então, tipo, Mas você viu que o vou... pessoal já reclamou, né, da tecnologia, falou o seguinte, que eu concordei muito, que assim, eu não quero que o chat GPT crie, organize, etc. Eu quero que ele lave a louça. Eu quero que ele lave a louça. Não, todo mundo achava que tecnologia
tecnologia, que com o crescimento da tecnologia só ia aparecer músicos, artistas e tudo mais. Agora o ChatGPT foi fazer exatamente essa parte que ninguém... A parte essa legal, galera né? que reclamava, não queria. Tipo, eu entendo. Eu super entendo. Tem uma coisa da disfunção pragmática que eu queria entender, que eu tava pensando sobre o que você falou, e eu sou muito assim na minha vida, sou muito desorganizado, mas parece que na minha desorganização eu sempre fico esperando uma coisa diferente acontecer para eu resolver mudar aquilo. E aí muitas vezes por isso eu vou prolongando essa desorganização porque não acontece esse fator. Vou dar um exemplo que é até engraçado de quando eu era mais novo, meu armário sempre foi uma bagunça, mas sempre que eu comprava uma roupa nova ou ganhava, eu arrumava o armário inteiro. Inteiro. E, tipo, separava tudo e tal, e aquele momento. E logo depois voltava a ser uma bagunça. Ou quando vai visita pra casa, aí você fala, nossa, eu não posso pagar um micão aqui. Aí você vai, aquele furacão de arrumação, assim, você fala, uau, não é que eu consigo ser super organizado? Eu vejo esse padrão, sabe? Eu vejo esse padrão de que a minha desorganização ela é um ciclo de até entrar uma coisa nova. E aí ela vai organizar de novo, vai desorganiza, aí entra uma coisa nova. Tipo, isso é com tudo, cara, com equipamento de fotografia, tudo. Não sei se tem a ver com o termo, ou se vocês reconhecem nisso que eu falei. Bem legal, tem esse aspecto também de, você tava falando aqui antes da gente começar a gravar, eu tava contando história, por exemplo, quando eu tava montando o jardim aqui do meu terraço, que tem vários vasos de feltro, e aí eu posso ficar mudando a posição deles. No começo, tinha uns 5 ou 6, agora tem uns 20, sei lá, 30, não sei mais. E eu lembro que eu ficava olhando às vezes para umas plantas que eu precisava mudar de posição, porque elas não estavam claramente gostando de onde elas estavam pelo excesso de luz, pelo excesso de sol, algumas espécies e tal. Então eu precisava mudar de posição. Só que o fato daquele vaso estar naquela posição, eu já estava acostumado a estar sentado na minha mesinha lá de fora, olhando aquele vaso compondo com o resto, então eu fixei uma paisagem assim e eu não queria mudar aquilo. Então me dava um pouco de aflição, quase como assim, é o lugar cativo daquela planta. E aí eu percebi até que isso atrapalhava a minha decisão. E eu falei, cara, não vou fazer isso. A hora que você muda assim, a planta e fala, deixa eu tirar esse vaso daqui, e pegue, coloca um novo, coloca outra planta e tal, e você fala, uau, consegui. Só que tinha uma primeira resistência interna, que era assim, mas eu tô acostumado a olhar a planta desse jeito. Como é que eu vou tomar café da manhã e não vou ver essa planta com esse galho caindo desse jeito na minha vista aqui? Uma coisa de gostar de rotina, de ficar nessa coisa rígida, de pensar, não, este é o lugar dela agora, eu não vou mais mudar. E quem disse que não? A mesma coisa mudar os móveis da sala, assim. Quando eu cheguei da pandemia aqui na casa onde eu tô, eu coloquei as coisas como deu, assim, tipo, tava aquela loucura de pandemia e tal. E aí eu comecei a gostar daquela arrumação que tava claramente bagunçada, e aí eu ficava assim com uma coisa de dor no coração de mudar, pensando, mas se eu mudar aqui vai mudar esse espírito da casa que eu estou sentindo. Sabe essa coisa de, o todo aqui já composto e tal? E eu ficava resistindo à mudança, assim. Até a hora que não deu mais, né? Então, é interessante. Aí depois foi mudando várias vezes depois disso. Assim, agora tá no esquema de arrumação bem legal, mas que eu fiz com meu namorado pra ficar bem bacana e ficou bom mesmo. Mas tem essa resistência, isso que eu acho interessante da disfunção pragmática, a gente estava comentando, que ela tem relação com isso, com a nossa rigidez cognitiva, com a nossa tendência a não gostar de mudança, com a nossa esquiva de demanda, com a nossa procrastinação, todas essas questões, assim. Eu tava pensando no nome, né? Disfunção pragmática. Então, será que é tipo uma disfunção de atividades que são extremamente pragmáticas, ou seja, muito claras do que tem que ser feito, muito do dia a dia? Será que é aí que por tá exemplo, o preencher o formulário de declaração de imposto de renda para você é uma coisa que você tem que só seguir aquela sequência. Aquilo não é para você uma tortura. É disfunção de coisas chatas. É boa, Dani, eu gostei desse nome. O que foi? Chata. É isso. É tipo, porque olha só, preencher formulário de imposto de renda, lavar louça, arrumar armário. Assim, tipo... A humanidade inteira tem disfunção pragmática. Eu queria saber, né? se tem disfunção pragmática de viagem. Tem, de viagem. Organização de viagem tem. Tem. Sair sem passaporte, essas coisas assim. Né? Nessa brincadeira, tem uma questão interessante aí, que é o quê? Como lidar com isso, sendo que a gente precisa fazer essas coisas. Ou seja, você precisa declarar o seu imposto de renda. Isso, pra mim, realmente é muito complicado, tá? Isso é uma questão na minha vida. E vira e mexe, eu me pego perguntando, tipo, cara, tu já tem 29 anos na cara, entendeu? E você não sabe fazer coisas básicas que todo mundo sabe fazer. Ao mesmo tempo, às vezes vem uma outra voz que fala, tipo, mas você faz várias outras coisas também. E na hora de se virar, você se vira. E eu fico nesse dilema, sabe? O que fazer, sabe? Porque realmente eu sinto que eu tenho mais dificuldade que a média para fazer as coisas do dia a dia. É um fato, assim. A gente estava falando justamente sobre a diferença na gente entre a questão da motivação e do interesse.
Muitas pessoas geralmente se motivam para fazer algo porque elas já supõem como aquilo vai ser, elas podem se interessar por aquilo e vão e se encaminham e se interessam por aquela coisa. Tipo, vamos para um restaurante novo, você vai motivar alguém fazendo um pedido. A pessoa fala, vamos, claro, que legal, não conheço, mas vou conhecer, acho que pode ser interessante. A gente fala, não, eu prefiro naquele que eu já conheço. Ou mesmo se você for num restaurante que você já conhece, vai querer comer aquele prato que você já comeu sempre. Então, a capacidade de você se interessar por outra coisa é muito baixa, assim, e de você se motivar para fazer outra coisa. Então, sobre isso, eu acho que esse é outro tema diferente sobre isso. É mais um tema para mim, esse é mais um tema de rotina do que Mas um é que essas tema coisas estão de... interligadas, é que essas coisas todas estão É conectadas. que, por exemplo, não é? eu tenho minha rotina muito... Então, tipo assim, é coisa engraçada. Eu tenho uma rotina muito certinha com minhas atividades, porque, tipo, eu não tenho muito tempo no meu dia. Então, tipo, eu acordo... As pessoas ficam até assustadas, às vezes, com a quantidade de coisas que eu faço de manhã. Que eu acordo, aí, tipo, malho exatamente de 7h30 às 8h15, chego em casa às 8h20, tomo banho, saio de casa às 8h45, chego no trabalho às 9h10. Tipo assim, é muito exato para eu fazer todas as atividades. Então, tipo assim, amanhã, porque à noite eu tenho menos controle na hora de sair do trabalho, mas de manhã é muito controlado. Então, essa parte de rotina eu faço muito certinho. Entretanto, essa parte de restaurante, eu sou ao contrário. Eu odeio comer no mesmo lugar. E eu odeio pedir o mesmo prato sempre. Tipo assim, pra mim são experiências totalmente diferentes. Tipo, que eu brinco que pedir o mesmo prato é, tipo, muito mais um receio de garantir que a qualidade seja esperada do que criar novas experiências. Eu sou sempre a favor de novas experiências, que é pedir um prato novo. Então, tipo assim, pra mim são duas coisas, tipo, diferentes, assim. Mas aí é outro tema. É que você tá falando disso, é que eu tô falando só na questão da motivação e de interesse desse exemplo do restaurante. Podia ter dado outros, por exemplo, ir lavar a louça, vamos pensar assim, né? Mas sabe por que eu trouxe esse ponto? É que eu não pessoal, terminei de explicar, só que senão vai ficar um furo aqui pro pessoal que tá esperando. Vai. Não, só pra terminar essa história da motivação e do interesse, e que aí, assim, se você quer começar alguma coisa e esperar se motivar pra ela, geralmente pessoas neurodivergentes vão ter muita dificuldade, justamente isso, assim, né? Você vai ver a louça, você vai começar a pensar, putz, cara, isso aqui vai demorar 40 minutos pra lavar, uma louça que vai demorar 10 minutos, nem isso. Ou esse formulário do imposto de renda vai me comer 5 horas do dia, na verdade, vai consumir 40 minutos. E aí você não se motiva, você não consegue se mobilizar. E aí o que a gente propõe é, faça a coisa, se enfia nela, interesse-se por ela e aí a motivação vai chegar depois. Exemplo rápido. Uma criança tá ali brincando, neurodivergente, por exemplo, no tablet, você quer tirar ela do tablet. Você fala assim, vamos brincar de jogo de tabuleiro? A criança vai falar, não, na hora, ela não vai querer sair do que ela tá fazendo, do que ela tá gostando. Se você coloca o jogo de tabuleiro do lado dela, começa a brincar, começa a se divertir, começa a mexer, de repente a criança estica o olho ali, olha ali e fala, tá, o que é isso? Esse jogo aqui é mó legal, não sei o que, olha que divertida essa peça. De repente você vai fazendo a criança se interessar, ela se motiva a mudar o que ela estava fazendo. Então na gente costuma ter um pouco essa inversão, a gente precisa se interessar por uma coisa antes de se motivar a fazê-la. Então isso é uma estratégia de você encarar isso, e aí você se lança para fazer antes de ficar se perguntando 10 mil vezes se vai fazer ou não. E aí no meio da tarefa, aquilo te captura e você começa a fazer, executa, e no fim você nem acha que foi tão sofrido assim como você supôs. Mas você precisou romper essa barreira da motivação e se interessar por aquilo antes. Você acha que isso tem a ver com hiperfoco, assim, nos interesses? Sim, sem dúvida. Né? Também. Exato. Isso que eu acho legal desses temas, porque eles têm relações com todos esses aspectos nossos, né? Mas, por exemplo, quando alguém do espectro tem hiperfoco em alguma atividade, tem um interesse específico, eu sempre lembro da menina lá do Advogada Extraordinária de Baleias, ela... Quê? A personagem do negócio da série da Netflix que é hiperfocada em baleia, interessado. Você falou, aí minha cabeça ficou processando assim, advogada hiperfocada em baleia. Então, Advogada Extraordinária é uma série coreana. E ela é do espectro e ela tem uma hiperfixação em baleia, assim, interesse. E aí a pessoa já tem, mas, por exemplo, para esses hiperfocos, a pessoa já tem esse interesse e essa motivação antes. Como é que a gente consegue explicar isso?
Porque Agora eu como fiquei aquilo confusa. desperta. É porque o interesse especial na gente gera uma chuva de dopamina, né? Que a gente fica assim, tipo, deslumbrado. É por isso, por exemplo, que eu gosto de comer a mesma coisa sempre no mesmo restaurante, porque eu já sei o que tá me esperando e a minha reação dopaminérgica é muito melhor. Assim, eu mordo aquilo e falo, "Uah", encharca o cérebro de dopamina. Então o interesse especial tem a ver com essa circuitaria da dopamina que na gente fica ali totalmente liberada quando a gente tá fazendo uma coisa do nosso interesse especial. Tô dizendo isso no sentido Isso faz muito neuroquímico. sentido, cara. E aí a gente fica, entre aspas, refém, né, desse interesse especial. Sim, dessa sensação, porque tudo se torna muito intenso. Então, você tem isso com tanta frequência que para você começar algo tem que vir desse lugar, sabe? E é isso que eu tento explicar às vezes para as pessoas, que quando eu gosto muito, mas é muito mesmo de algo. E, e aí, não, é muito, É muito, mesmo, você não muito, tá tá? entendendo. Entenda aí, viu? Mas o ponto é, eu trouxe essa questão lá atrás porque essa coisa da disfunção pragmática é uma parada que complicado, né? Eu me sinto meio culpado às vezes de falar dela, porque eu sinto que eu tô meio que tipo fugindo de coisas que são minha responsabilidade. E tenho medo um pouco de um coitadismo ou algo do tipo. Não sei, vocês sentem algo... Mas de você achar que as pessoas podem pensar que você tá usando isso como uma desculpa, tipo, porque eu sou do espectro e tenho disfunção pragmática, eu não vou fazer coisas chatas, é isso? Eu não vou, tipo, lavar a louça agora, porque a louça precisa ser lavada na hora que eu pratiquei pra lavar, que é a hora que eu estruturei na mente, que tem que ser a hora certa. E o mais Então, mas aí engraçado criar é que, tipo rotinas assim, facilita esse processo. Por isso que quando o Fê fala dessa questão da rotina dele super estacata ali de manhã, tudo definido, tem a ver com isso. Assim, ele precisou fazer isso pra conseguir passar por todas essas etapas da melhor maneira possível. Isso já é a solução, na verdade, da disfunção pragmática. Sem Desculpa, pensar muito. exatamente. Aqui eu fico pensando assim, Exatamente, sem pensar muito. Vai e faz, começa, vai. Fala, Id. não, total. Sabe qual é o gatilho meu pra essas coisas? Quando alguém me pede algo assim, do tipo lavar a louça ou arrumar o quarto, eu na hora falo não na minha cabeça, mas logo depois, tipo, eu enxergo no futuro eu fazendo aquilo, e como eu quero fazer aquilo, e como eu estruturei. Então, tipo, eu vou lavar a louça, então eu vou estar de tal maneira na pia, os copos não estão em tal lugar, eu vou lavar, secar, não sei o que, tem tanta louça, vai ser assim, assim, assado, é isso. Daqui a tantas horas eu vou chambrar essa louça. E você fica E, bravo? no caso, passa muito por esse... Você fica bravo, por exemplo, se a Mari fala pra você, lava essa louça. Porque é uma das coisas que tem aqui em casa, com variadas pessoas que orbitam aqui. Alfinetada. É assim. Pra você que está ouvindo o episódio Tipo, agora e parece mora que com a se Dani. você fala pra pessoa lavar a louça, ela faz questão de não lavar a louça naquele momento. E pra mim é o seguinte, Esquiva de gente, demanda. é tão mais fácil você comer e lavar já? Não, a pessoa lava todas as coisas antes de começar a comer, aí come e deixa a louça suja depois. Pra acumular pra próxima, né? Esse cara sou eu. Gente, Por exemplo, mas será que esses caras são todos Eu acabei os de te homens? explicar a razão. Uma coisa que eu fazia Pode muito ser, na Dani, infância mas- pra tentar resolver minha disfunção em relação à lição de casa, porque eu lembro que era um desgosto enorme se eu tava brincando à tarde em casa, e eu estudava de manhã, depois a gente estudou uma época período integral. Eu queria brincar e eu sabia que ia ser um saco fazer a lição enquanto eu estivesse brincando, interromper o que eu estava fazendo para ir estudar. Então eu lembro que quando os professores pediam para fazer tal tarefa para a semana seguinte, eu já abri o livro na hora, assim, a pessoa falando, página 57, eu abri na página 57, questão número 1, já começava a responder, assim. Eu lembro que o tempo do professor apontar as questões que ele queria, eu já tinha meio que terminado. Aí eu usava minhas altas habilidades para melhorar a minha performance nesse sentido, e aí foi a solução que eu encontrava. Eu lembro que eu fazia muita lição de casa na hora que o professor pedia, para não ter que levar para casa, porque eu sabia que se eu levasse eu ia esquecer, não ia fazer, ia dar ruim, assim. Então eu também criei essa questão dessa rotina imediata de responder a isso na época, na hora, assim, eu tava lembrando disso. Nossa. Sabe o que me pega dessas conversas, muitas vezes, quando eu ouço vocês falando? Que, tipo, eu sempre coloco um pouco em choque a minha identidade. Eu fico tipo assim, nossa, eu tô ouvindo ele falar, e eu já fui assim um momento na minha vida, muito, muito assim. E agora eu não sou mais assim. Mas quem que eu sou? Quem que eu tenho que ser? Qual versão é melhor, sabe? Figura neurodivergente. Nossa senhora. Nós não temos ego, nós somos um apanhado de aspectos neurodivergentes que nos compõem, que nos mantém coesos numa estrutura que acontece no agora, que a Muita gente chama coisa. eu. Mas enfim, ô Dani, talvez a explicação pra essa pessoa que tá com você seja a mesma que a minha. E aí você perguntou se eu fico bravo.
E eu falei que eu fico bravo. E o mais engraçado é que eu não fico bravo porque eu não acho que eu não deveria estar fazendo aquilo. Eu acho que eu tenho. Eu fico bravo porque não é da maneira que eu tinha que fazer, porque foi um impulso que não veio de mim. Eu que tenho que planejar e tem que ser assim, assim, assado. E não sei Por exemplo, o mais engraçado... eu ia só comentar aí, os atrasos que a gente teve no lançamento desses episódios do Fractais, que o nosso público ficou super chateado e rolou uma rigidez cognitiva sua assim, não, mas eu tenho que publicar na terça-feira. Era tipo uma quarta e ia ter que esperar a semana inteira. Falou, vocês falaram pra eu publicar e eu dei um migué, eu só fiquei fugindo. Da rigidez. Mas você não é muito bom, hein? Id, você não. É tipo, claramente a gente tava percebendo, você tava dando migué. Então, tipo assim, não sei se você achou que tava enganando a gente, mas é tipo assim, cara, nada. Mas essa é a parada, tipo, é aí que eu vejo muita diferença entre talvez minha personalidade, posso falar de pessoas autistas, é que a gente não tem como esconder, é muito engraçado essas coisas. Mas você tava tentando e tava super engraçado, assim, tipo, se parecia minha filha de 5 anos tentando mentir pra mim, cara. Tava fofinho, né? É, tipo, sério, cara, sério, tipo... E as publicações. Pessoal, é isso. Então, eu não sei como explicar, eu sou um exemplo vivo de uma pessoa aqui para tarefas que são extremamente necessárias. E é isso, acho que esse é um ponto de diferença muito forte, que é legal trazer. Que... Acho que uma diferença talvez entre eu, quando eu vejo outras pessoas falando dessas coisas, é que muitas vezes meu incômodo, ele tá no lugar de não ter sido da maneira que eu queria, ou como eu planejei, de ser um impulso de fora, e não necessariamente na coisa em si. Tipo, em nenhum momento eu questiono a obrigação, inclusive me faz até mal quando eu questiono, desde lavar a louça até postar o podcast e tudo isso, sabe? Quando eu tô no meu momento pra baixo, e eu me pego na tal da bad trip, muitas das coisas que vêm na minha cabeça são essas coisas que eu não fiz. Enfim, totalmente, mas aí vira uma autotortura que não cessa, nunca fui justificando, né? Entendeu? Mas é curioso mesmo, porque, por exemplo, eu tava comentando aqui, né, falei rápido no começo do episódio, tipo, fazer a planilha do Excel pro meu contador com os CPFs dos meus pacientes para pedir as notas fiscais. Eu podia, a cada final de atendimento, já colocar na planilha, ou pelo menos no final do dia fazer isso, e aí eu postergo e depois eu tô lá 1 semana, 2 semanas atrasado, aquilo vira uma tortura e é constante. E aí fala, cara, parece que eu gosto de ser torturado por mim mesmo nesse sentido, por que eu não vou e não faço isso? Isso é uma disciplina que eu não consigo estabelecer ainda. Eu faço toda a rotina de todas as sequências que eu tenho que fazer no atendimento, e a anotação no prontuário, e a receita médica, e os papéis todos. Chega na coisa da planilha do Excel do CPF para nota fiscal, trava e falo, ai caramba, aí toda hora eu reclamo, eu detesto fazer essa tarefa, que coisa chata e não sei o quê. É por desorganização minha, só que fica essa autotortura no fundo, assim, tipo, plá. E por mais que eu deteste essa autotortura, eu fico me sujeitando a isso. Falo, ainda não pensei num esquema que consigo azeitar isso e deixar isso fluir bem, sem ficar me atormentando. Mas a questão é que essa tortura, ela é real, né? Tipo, essa é a parada. O episódio tem que ser postado. Eu tenho que fazer um seguro de saúde e por aí vai. Falei de demandas minhas, imagino que vocês tenham coisas assim também. E isso é uma grande questão, cara. Porque, de certa maneira, é imaturidade também. Né? É tipo reembolso de convênio médico. Eu nem peço, assim, porque o fato de ter que ir lá, baixar o negócio... Putz, isso sou eu. Essa sequência você falou, cara, não vou fazer. Não, isso sou eu, e eu até brinco. Agora também. Aí, achei uma disfunção pragmática do Fê. Não, eu tenho algumas. Mas essa... Não, tipo assim, qualquer reembolso, até de trabalho, as pessoas até me zoam, assim, eu usei um Uber, tipo, R$30 e tudo mais, cara, tipo, o dinheiro é seu, vá lá fazer o reembolso. Aí tem que entrar no sistema, fazer tudo aquilo, tipo, parece que meu cérebro, ele não consegue fazer a função mais óbvia do mundo, que é aquilo, e aí, tipo, eu não faço, eu fico assim, cara, E aí, ao mesmo tempo, eu fico olhando meus investimentos, ganhei R$3, eu falei, cara, mas eu perdi 30, tipo, não, perdi o dinheiro de volta. Então, eu fico com aquelas coisas olhando, e aí de reembolso, assim, a gente tava assim, o médico caro, tudo, aí o plano que eu uso da minha esposa que é bom, tipo, devolve 80%. Eu falei, cara, dinheiro pra caramba. Aí eu deixo a minha mulher falar, vai até pra conta dela, que a gente fica... Eu falo assim, que eu fico zoando ela. Mas eu falo assim, cara, mas se ela não fizer, eu não vou fazer. Então, tipo assim, pelo menos tá indo pra casa. Bem-vindo ao mundo da disfunção pragmática, Fê. E é tipo, inacreditável. Mas eu acho que eu tenho muitas das coisas, assim. O que eu acho que é aquele negócio de discussão de algumas coisas. Eu acho que a questão de estruturação de rotina para coisas que eu gosto de fazer, eu acho que a disfunção pragmática, em geral, aqui em toda essa conversa ouvindo, é muito em relação a coisas que a gente não gosta. Então, por exemplo, esse negócio de eu ser super organizado de manhã
É porque pra mim, tipo, ir pra malhar ou, tipo, ir pro judô, fazer qualquer coisa, é muito importante, entendeu? Então, tipo, eu faço de tudo pra estruturar aquilo no meu... Então, em compensação, se eu tô, tipo, aqui do lado, o remédio tá do meu lado, tipo, tá na minha mão ali, e aí eu tô sem água, aí eu falo, vai depois. E não vai acontecer. E aí eu fico assim, cara, tipo, e é tão absurdo. E o meu problema, eu acho que às vezes, é que essas coisas, pra mim, e aí é a mesma coisa que o Ale falou, e aí é um absurdo, eu acho um absurdo. Se alguém falasse pra mim, eu daria o feedback, tipo, seu idiota. É tipo, não, mas daqui a pouco eu tomo, se eu esquecer não tem problema. Eu falei, cara, é remédio, cara, toma, sabe? Exatamente. É tipo, dinheiro do negócio, tipo, é mais do que você ganha por hora esse negócio, assim, você tá jogando dinheiro no lixo e você sempre reclama de dinheiro, tá aí o dinheiro, só pega ele, e aí, tipo, não faz direito, então, tipo assim, eu fico muito puto, eu daria bronca em mim mesmo, que eu acho que eu tô fazendo agora, sobre essa coisa pra aprender. Nossa, pessoal, eu fui longe aqui. Tá vendo? Seus olhos estavam Foi, mas você lisos. fez alguma coisa ou não? Volta aí agora. Não, eu voltei, mas eu tava pensando sobre a conversa, porque essa coisa de que a gente não faz as coisas que a gente não gosta. E eu fiquei pensando quantas coisas da minha vida que eu gosto e eu mesmo assim deixava de fazer. Uhum. E aí eu comecei a pensar, nossa, será que isso está conectado com a coisa do hiperfoco, de mudar muito de interesse, de que eu chego num lugar e já foi, entendeu? Aquilo foi concluído, eu quero ir pro próximo e tal. E aí isso me pegou muito, porque, querendo ou não, você pega e pensa, nossa, será que... como que eu vou me encaixar nesse mundo onde todo mundo tá fazendo essas coisas por tanto tempo e que é necessário você ficar muito tempo numa coisa para conseguir não sei o quê. E a coisa da disfunção pragmática sempre passa muito nisso, eu acho. Ela sempre me pega muito nesse lugar do tipo, quando que você vai começar a fazer as coisas da sua vida adulta. Sendo que eu sinto que no meu dia a dia eu já faço várias decisões sobre tudo isso e que, na real, eu nunca vi tanta diferença entre todos esses mundos que todo mundo colocava. Sempre foi meio que a mesma coisa. Enfim. Mas essa questão da gente só fazer o que gosta, assim, ou não fazer o que não gosta, a gente é muito punido por isso, que as pessoas olham pra gente bem torto, assim, né? E acho que a gente usa isso como desculpa pra não fazer, justamente porque ninguém gostaria de fazer aquilo que não gosta, né? É uma frase esquisita, né? Exatamente. Mas eu lembro de uma música da Maísa que eu conheci na voz da Maria Bethânia, que ela fala, né? Eu só digo o que penso, só faço o que gosto e aquilo que creio. Aí eu falo, nossa, é muito isso, assim. Mas sabe que aí Esse é eu o queria verso trazer uma da visão, uma É. visão da mulher para essas questões pragmáticas, né? Porque é um pouco isso. Eu acho que a gente, nós mulheres, a gente acaba que, por uma obrigação, principalmente nessas funções domésticas, a gente acaba se forçando ou tendo um comportamento de fazer aquilo um pouco a mais do que vocês homens. Não, mas é uma questão cultural né? também, que homens são menos pressionados a fazer isso, né? Tipo, não é Exato. tarefa de menino, Então, né? Não deixa, não precisa fazer isso. Uhum. E aí eu sinto muito, assim, essas coisas em casa, né? Durante toda a minha vida, vamos dizer assim, porque eu, por mais que tenha isso, eu venço essa barreira e se estou eu e um homem, independente se for meu pai, meu namorado, um amigo, etc., parece que você sempre eu que vou necessariamente vencer essa barreira para fazer a coisa acontecer. Sou eu que vou lavar a louça, sou eu mas que isso é vou machismo tirar o estrutural, lixo, né? sou Porque eu aí o que cara vou fica com o braço comprar curtinho comida. ali e não faz, né? Tem esse Exato. lado também que aí você fala, Exato. E aí o autismo dos meninos fica valorizado porque, nossa, ele tem disfunção pragmática, né? Esquiva de demanda pra isso. As meninas não E aí aparecem, ele né? pode Porque, ter mais disfunção pragmática do que eu, entendeu? Uhum. Nossa, é muito louco essa coisa do interesse agora que vocês falaram, essa, tipo, das tarefas de casa, né? De fazer elas e tudo mais. Eu sou uma pessoa que fui criada e tinha empregado em casa, né? Então eu não lavava a louça e por aí vai. Isso me revoltava muito, porque eu era aquele aluno que na sexta série teve professor de geografia anticapitalismo e eu super abracei essa causa e nunca deixei de ser um comunistinha até hoje. Então, durante a minha adolescência, né, por muito tempo, sabe, teve um período em que fazer essas coisas da casa, elas eram um objetivo e elas eram uma motivação, porque aquilo me fazia sentir parte daqueles ideais que eu acreditava. E teve uma época da minha vida que era isso, tudo eu tinha que fazer da casa.
Tipo, tudo, e era muito motivado, sabe? Eu lembro quando eu peguei meu cachorro, eu passava pano na casa todo dia, cara. 2 vezes ao dia, por muito tempo. E eu achava isso o máximo e tal. E agora eu sinto que tudo mudou, o interesse está em outro lugar, meio que isso se esvaziou um pouco, toda essa carga, essa culpa burguesa, essa coisa política, por aí vai. E aí eu começo a ter preguiça de fazer essas coisas. E talvez eu veja que esteja conectado com justamente a mudança de interesse. E tentar voltar a ser mais comunista mesmo. Eu tava vendo aqui... Bom, gente, acabamos de resolver todo um problema da disfunção pragmática. Falando em comunista, a gente tem nosso Apoia-se do nosso podcast. E a gente recebeu mais uma de R$10. Exato. Recebemos hoje, então, tipo assim, já batemos 11% da meta. Tá longe, mas tá bom. Aí. Também porque a gente não consegue falar sobre o assunto. Então, tipo, a gente tem um problema que, tipo assim, bater 11% sem a gente nunca falar nada sobre isso. E agora temos um comunista entre nós, então pedir dinheiro. Mas assim, é um dinheiro grupal. Grupal é ótimo. É o dinheiro meio, tipo, quase nível comunismo, assim, que é, tipo, ajudar pelo ato de ajudar o outro. Sem nenhum lucro, no nosso caso, é só ajudar a gente a chegar a mais gente. Então, pra quem quer falar, mas só falar apoia.se/fractais. E aí já acha a gente. Tá no nosso blog, tá no nosso Instagram também. Eu queria chamar aí o ouvinte para ouvir um episódio sobre streaming e fazer um comentário que agora tá tendo aqueles streamings involuntários que quando você percebe, você fala, nossa, espero que ninguém tenha visto. Eu vi. Tava literalmente você tava enrolando pelo do peito, eu vi. Ficou um marshmallinho, você fez uma torrezinha de pelo. Aí eu vi que você desfez, assim, quem nos ouve não está vendo a cena. E eu aqui mexendo na minha barba. Nossa. Exato. Nossa, galera. Eu tava só pensando aqui para enumerar algumas outras características de disfunção pragmática que eu anotei aqui, acabei não falando hoje. Marcar consulta para ir no médico. Cara, como eu consigo procrastinar isso e não fazer isso? Dentista, eu falo, cara, não que consigo. Impressionante. Não consigo. Eu falei de comprar roupa para mim também, que eu demoro, e comprar às vezes coisa para casa que eu preciso, que eu fico pensando e não faço. Aí vai um dia e tenta resolver tudo, né, essa questão. Mas acho que essas duas. E a manutenção do carro. Lavar o carro, arrumar bagunça de dentro do carro. Eu falo, nossa, como me cansa, cara, fazer isso. Essa sensação de você vive num mundo completamente diferente, cara, o tempo todo, de todo mundo, entendeu? Tipo, tem coisas que você é muito engajado, todo mundo dá chirada, e aí coisas são normais pra todo mundo, você não acha, e... Exato. E qual que é a estratégia, gente? O que a gente vai sugerir pros ouvintes? Aceitar? Vencer a trava dopaminérgica, né? Tem esse lado, né? Acho que eu não comentei com vocês esse conceito da trava dopaminérgica. O nosso cérebro, para economizar a liberação de neurotransmissores, só libera para a gente seguir adiante numa tarefa quando a gente atinge um pico de dopamina tal, evocado por aquela tarefa, que faz com que então a gente abra as porteirinhas dos nossos neurotransmissores e eles sejam lançados. É um mecanismo de trava dopaminérgica. Isso é muito nítido. Total, muito né? nítido. Exato. Eu sinto no meu corpo, eu sinto a dopamina entrando, assim, eu consigo falar os momentos que acontecem. Exato. Então a questão é buscar produzir essa dopamina para que a gente consiga fazer essas coisas e vencer essa trava dopaminérgica. A atividade física ajuda, a rotina ajuda com certeza. E é um pouco isso, assim, se caminhar para fazer a coisa antes de tentar ficar encontrando a motivação. Você ficar se perguntando assim, né? Será que eu faço? Será que eu não faço? Chega uma hora que você fala assim, vou fazer. E aí começa. Eu geralmente ponho música para fazer essas coisas chatas, tipo preencher imposto de renda, preencher planilha de Excel, fazer essas coisas enfadonhas. Eu boto uma música bem eletrônica, assim, batidão, pra ficar aquela coisa assim, pra dar muita energia, porque aquilo já começa a me estimular. A gente tem essa vantagem, né, de se autoestimular com essas coisas sensoriais, então aquilo vai energizando, e aí eu consigo fazer de uma maneira menos enfadonha. Mas se eu ficar no silêncio fazendo aquilo, assim, nossa, é mortal. Então eu vou usando um pouco essas estratégias de fazer hiperestimulação sensorial ao mesmo tempo em que eu tenho que fazer essas coisas meio enfadonhas. Tipo, lavar a louça também eu lavo ouvindo música o tempo todo, pra não ficar tão chato. E vou tentando fazer steaming junto, assim. Sim, eu também. Complexo, hein? Eu sempre pego essas tarefas e, tipo, tento fazer uma outra coisa que eu acho relevante que dê pra fazer junto. Então, sei lá, eu vou, tipo, lavar a louça. Então eu falo, beleza, vou lavar a louça, então na minha cabeça eu vou ficar estudando tal música. E aí é isso, eu vou fazer esse tempo ser útil dessa maneira. E aí isso justifica eu ir lavar aquela Então louça. tem essa relação com o tempo também, que eu tenho a impressão que essas coisas são umas consumidoras de tempo, assim, que você fala, cara, para essas coisas comezinhas da vida a gente vai gastar, é isso, né? 15 minutos da existência parece que vai você vai morrer. É um utilitarismo, né? Mas tem um lado desse uma mesmo. versão utilitarista nisso daí.
Mas é porque tem a ver com essa questão do... É que a gente vê a utilidade disso, precisa fazer a declaração do imposto de renda, eu preciso fazer o pedido das notas fiscais, não posso ficar enrolando com isso, sim, senão eu não recebo também. Então eu que me puno por isso, no fim das contas. Mas você fala do utilitarismo nesse sentido, porque eu fiquei pensando, você estava falando assim, que a gente faz as coisas só que são úteis, mas não necessariamente a gente está deixando de fazer coisas que são úteis e necessárias. Então... Sim. Mas é uma questão a gente está ligada um pouco a isso, a questão da recompensa, né? Dessa recompensa, né? Desse prazer de fazer aquela coisa ali. E por mais que seja útil, ela talvez não traga recompensa suficiente para você naquele momento. Lavar a louça. Sim. Mas é isso, galera. Talvez, realmente nós sejamos seres mais paradoxais. Sabe? Que vivem mais paradoxos do que a média. Eu fiquei pensando muito... Tem um documentário, eu queria encerrar aqui com uma recomendação de documentário pra vocês. Aí. Tem na Netflix, já tem lá, chama O Alpinista. Que é a história de um cara que sola a montanha e é muito a mais. E o ponto é o seguinte, que esse cara, ele mora, no meio de uma barraca, né? Você poderia falar que ele é extremamente imaturo, que ele leva a vida de uma maneira imatura, mas quando você vai ver o que ele tá fazendo também, aquilo... Tem uma maturidade na tomada de decisão que uma pessoa tem que fazer quando ela tá escalando uma montanha sem corda, que é um negócio muito absurdo, sabe? E é muito doido ver esse paradoxo, né? E o legal é que é um documentário, uma pessoa real. E eu sempre me identifiquei muito com essas pessoas. E é isso, né? Os paradoxos, eles podem coexistir. Você fala nesse sentido, a gente está preocupado com as questões mais profundas da vida e não vai se comprometer com essas questões comezinhas, mas que são absolutamente necessárias e fundamentais para a gente viver uma existência comum, assim, mas a gente posterga isso, assim, a realização dessas coisas, é engraçado mesmo. É muito louco. Meu pai, por exemplo, ele verbaliza isso, né, como coisas fúteis, vamos dizer assim. Ele não, isso não é importante, entendeu? Sim. Eu fico feliz que ele toma banho. Imagina se ele for tomar. Se ele falasse isso não é importante, você fala, isso não é importante. Maravilha. Essa definição disso não ser importante, eu acho que resume muita coisa. É a frase que define 90% das coisas que eu gosto ou não gosto de fazer. É a definição. É o importante / chato, sabe? É o que aparece no fundo da sua cabeça nessa hora, assim. Isso não é importante. Vai passar. Maravilha, a gente vai se despedindo já do pessoal hoje. É isso aí. Beijos. Maravilha, boa, pessoal. Gente, até semana valeu. que vem. Beijo grande. Vocês vão ter que lavar a louça agora.